Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, o presbítero Sebastião Amaro. Meus irmãos, nós vamos para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje está no livro de João, capítulo 4, 43 a seguir. E o tema é: Pode ir. Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 4, 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? Disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Vamos na reflexão de hoje. A obediência está intimamente ligada à vontade. A todo momento nós deparamos com situações que exigem uma tomada de posição. Muitas vezes é difícil ouvir uma ordem ou um conselho e colocá-los em prática sem nenhum questionamento. Usando a parábola dos dois filhos, Jesus ensinou como é complicado sair de onde estamos e fazer o que nos mandam. No entanto, é importante ressaltar que obedecer é a única forma de vencer as crises e dificuldades que rodam nossa vida. O próprio Jesus aprendeu a obedecer e foi essa disposição que garantiu nossa salvação. Vamos ver nesta mensagem como certo homem conquistou um grande milagre porque se dispôs a obedecer às palavras de Jesus. Há uma frase nesse relato que traduz a dor e a angústia que dominava o coração de um pai. Ela está inserida num diálogo que esse homem manteve com Jesus. O personagem da narrativa busca o Senhor para que ele cure seu filho. Esta frase está registrada em João 4,47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Deste versículo vamos ressaltar um trecho. Procurou e suplicou que fosse curar seu filho. A tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim: Foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho. Nessa narrativa,
há lições preciosas de como podemos conquistar o milagre, que ainda falta em nossa vida e na vida de nossa família. Jesus estava na Judéia. Ele sai dessa cidade e vai para Canaã da Galiléia. Ao tomar conhecimento de que Jesus estava de volta a Canaã, um oficial do rei foi procurá-lo. Ao lermos esse texto, temos a impressão de que o oficial estava bem próximo de Jesus, foi ter com ele. O texto não traz nenhuma referência à distância ou a dificuldades que ele encontrou. No entanto, é importante saber que o oficial trabalhava em Cafarnaum. Essa cidade distava cerca de 50 quilômetros de Canaã. Quando soube que Jesus estava de volta, ele não se deteve, partiu e foi ter com ele. O que levou esse homem a percorrer uma distância relativamente grande para falar com Jesus? Ele passava por grande aflição. Seu filho estava com febre, correndo sérios riscos. Para salvar o filho, qualquer sacrifício ou esforço não seria nada em comparação com a morte. Na época, percorrer 50 quilômetros não é o mesmo que percorrê-los hoje. Era preciso mais que disposição para percorrer essa distância. É necessário ter esperança de que os obstáculos poderão ser vencidos com Jesus. Procure imaginar o que se passou no coração desse oficial durante a jornada. Principalmente quando ele foi ao encontro de Jesus. Qual seria o estado de ânimo desse pai? Sabemos quanto é difícil esperar por algo de que necessitamos. Como é difícil esperar uma resposta que pode determinar o início ou fim de uma vida. Na verdade, o tempo exerce uma influência tremenda sobre os grandes e pequenos detalhes em nosso caminho. É tão fácil e inspirador ler em Salmo 40, verso 1: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Outra tradução diz: esperei com paciência pelo Senhor. Esperar já é difícil. Imagine esperar com paciência. Em segundo lugar, o que o oficial sentia quando voltou para casa? Certamente, a volta não foi menos difícil para ele saber. Certamente a volta não foi menos difícil para ele saber por quê. Ao pedir a Jesus que descesse até sua casa, ele ouvia uma palavra dura. Jesus foi duro e recriminativo. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Em seguida, Jesus volta-se e lhe diz: pode ir, o seu filho continua vivo, ou continuará vivo. Vamos transportar esse quadro para a nossa realidade. Leia outra vez o verso 49. Senhor, vem antes que o meu filho morra. A loucura ou a locução conjuntiva antes que expressa uma premência de tempo revela o estado emocional desse oficial diante de uma possível perda. Como você reage diante de uma possibilidade de perda? Por exemplo, como você reage diante de um enfraquecimento espiritual? Muitos estão espiritualmente fébrios. A vida espiritual está se debilitando e desfinhando, e pouco se faz para inverter essa situação. Outros estão com a relação conjugal estremecida, com arrepios e febre e convulsões. No entanto, nenhuma providência é tomada para afastar esse mal que tem destruído milhares de lares. O que você está fazendo para mudar
a debilidade que se instalou em sua vida material, há sintomas de febre, falência, perda, desmotivação, e nada está sendo feito para mudar o curso dessa enfermidade. O que você está fazendo para afastar a morte de sua vida? Há muitos males se infiltrando e contaminando o coração, e poucos estão reagindo. Há uma pequena, grande diferença entre a atitude desse oficial e a nossa. Ele era oficial de gabinete do rei. Era um homem ocupado, mas deixou tudo para atender uma prioridade: salvar seu filho. Ouça, quando temos interesse em alguma coisa, não há distância, não há impedimento, não há tempo, não há sacrifício demasiadamente grande. A diferença entre a atitude desse oficial e a nossa é simples. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele não escondeu o problema que afligia, ele não desistiu de seu intento. Muitas das doenças que invadem nossa vida espiritual, emocional, familiar, material ou sentimental acaba produzindo a morte por causa do nosso silêncio. Não procurar o médico quando os primeiros sintomas aparecem é correr o risco de ver morrer o que temos de mais precioso: um filho, o casamento, o trabalho, o talento ou o sonho. Não pense que foi fácil para aquele homem deixar a presença de Jesus mediante um simples pode ir. É tão fácil para nós pedir a vida para o que está morrendo e esperar pela resposta do Senhor. Esse homem deixou-nos uma lição de fé muito importante. Ele creu nas palavras de Jesus. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ao encontrar-se com o servo, ele perguntou a que horas o menino tinha melhorado. A resposta foi: a febre deixou a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Conclusão: nesta hora, o que está morrendo em sua vida pode continuar vivendo. O importante é você não esconder, não silenciar. Se algo não vai bem, diga agora ao Senhor. Se a febre está incomodando sua vida familiar, material, espiritual ou qualquer outra área, clame ao Senhor. Ele também poderá dizer-lhe: pode ir. Sua obediência é fundamental. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, por essa reflexão. Que Deus continue falando profundamente no seu coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima reflexão. Que Deus abençoe. Fica com Jesus.